Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui, então, a gente colocou. Oi. Aê. Então, vamos dar início a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, a gente quer falar sobre a energia do tipo 9 do Enneagrama, que é o mediador, o pacificador. Temos 3 exemplares aqui entre nós, eu me incluindo, para a gente falar um pouco mais desse tipo. 3 exemplares. Dos desafios e alegrias desse perfil, que é um perfil instintivo também, está no centro da tríade instintiva, né? Do lado do 8, do lado do 1, e que muitas vezes, na maioria do tempo, quando muito identificado com a personalidade, esquece que é um perfil instintivo, né? E é justamente aí também que começam os problemas, nessa desconexão, né? Com o corpo, com consigo mesmo, né? Então, para a gente falar um pouco desse perfil, vou começar com a pergunta: o que a gente aprende com uma pessoa que tem essa energia aí principal do 9? O que vem em mente? A gente aprende. Sabe o que me vem em mente agora? O agora, exatamente o agora, assim, essa experiência tá dando interferência para mim. Essa experiência de que a gente está vivenciando agora com vocês 3, que são tipo 9. O quanto as coisas se tornam mais leves, harmônicas, sabe? Um fluir não tem resistência, simplesmente acontece assim, de uma forma harmônica e leve. E com certeza isso é muito devido à energia de vocês 3, né? E aí, claro que vocês têm a questão de já colocar a opinião e ter vocês muito presentes, mas a capacidade de conciliar todas as coisas e diferentes opiniões é muito eficaz, né? Realmente acontece, é gostoso, na verdade. É gostoso estar, né? Vivenciar coisas com os tipos 9, assim. Entendi. Isso que a Rê falou tem um ponto interessante, né? Porque o 9 tem essa questão mesmo, que acredita que todo mundo merece pertencer e todo mundo merece ser amado. Então, assim, que é a dor dele, no fim das contas, né? Mas então ele olha isso nos outros e fala assim, não, eu preciso de alguma forma harmonizar com as pessoas. Todo mundo precisa ser de alguma forma amado, né? Eu estava conversando com meu pai também, que é um tipo 9, né? E assim como eu, e nós estamos falando a facilidade com que o 9 tem, de apesar da pessoa ter feito algo errado, de ele olhar lá no fundo e ele falar assim, não, mas no fundo eu sei que tem um coração bom ali. E essa pessoa merece, de alguma forma, ser incluída novamente, né? Então existe uma vontade sincera de pertencer, de trazer os outros para pertencer, né? Para fazer parte do todo. Isso é muito novo, como eu entendo. Sim. O Luciano falando agora, eu também pensei nisso, assim. O 9, ele não vê muita maldade, às vezes, nos outros, né? Não sei se é uma impressão minha ou é uma coisa que me veio agora, assim. Então, ele sempre vai perdoar a pessoa, parece, assim. Por mais que, não, eu vou entender que aquela pessoa fez, mas é pelos motivos dela ou por, não sei, uma percepção minha agora que eu tive, assim, né? Do Luciano falando e vocês falando. E eu acho que é uma coisa muito bonita, que é a questão de realmente entender, às vezes, os motivos da outra pessoa, de querer acolher a outra pessoa. Não sei se é bem isso. Hoje tá gostoso porque dá para perguntar, né? Você falou, eu vejo exatamente assim mesmo. É justamente porque ele tem que harmonizar, é como se ele ficasse o tempo todo tentando entender o que se passa por trás daquela atitude da pessoa. Isso é para todos. Então ele bate o olho e fala assim, olha, não, eu sei o que aconteceu, olha, eu entendo os motivos da pessoa. Eu entendo até por que ela reagiu daquela forma. Ela tinha motivos para isso. Entendeu? Então, assim, por isso, ele acaba muitas vezes não levando para o lado pessoal. Ele tem uma facilidade de falar, não, é a situação, é o momento, porque ele lá no fundo ele fala,
aquele coração, ele enxerga aquele coração. Eu digo que os 9 olham para as pessoas e encontram a beleza que está lá dentro. Ele olha e fala, meu, aquela pessoa tem uma beleza ali dentro. Uhum. E ele se conecta com aquilo, de alguma forma. Porque esse é o acesso mais alto, né? É a ideia divina, a ideia santa, né? Que o Enneagrama traz do perfil tipo 9 é o amor. O amor divino, o amor incondicional, né? Sim. Então, o acesso mais alto dele, de consciência, é se lembrar que todas as criaturas são feitas de amor, né? Inclusive eu, né? Todas as criaturas são feitas de amor. Então, ele tem essa facilidade muito forte de enxergar que as pessoas são feitas de amor, né? Que por trás das atitudes não tinha maldade. Então, é um olhar que enxerga a vida com bondade, né? E com beleza. Só que o problema começa porque ele enxerga tudo isso fora e não enxerga dentro, né? Então, quando está bem colado na personalidade, ele não enxerga que ele é feito de amor também, que ele também é uma partícula do divino, digamos assim, né? E que ele tem que se valorizar, né? Então, ele não se valoriza, tem dificuldade de enxergar o próprio valor, né? E de estruturar até uma personalidade autônoma e diferenciada, né? Dos demais, né? E daí é aí que começa todo o problema, porque tem essas coisas todas muito lindas, digamos assim, né? Que quem conhece o Enneagrama vai pensar, ai, que amor esse tipo, né? Só que não é bem assim, né? Porque quando tá desconectado da essência, que é o caminho que todos nós vamos fazer, né? De desconexão e depois para conectar de novo, quem estiver fazendo trabalho interno, vai ser uma desconexão que vai deixar ele totalmente apático, né? Inerte, desconectado dos próprios sentimentos. Porque uma coisa que eu... Que é bem pesado isso. Não, o que eu ia falar, uma coisa que acontece, né, que é essa desconexão, é que, na verdade, ele acaba colocando o outro, ou ouvindo a opinião do outro, colocando o outro como importante, ele esquece de fazer aquilo que a gente fala para o outro fazer. Se coloque em primeiro lugar para depois colocar o outro em primeiro lugar, né? E é aquela coisa que, na verdade, o 9 precisaria praticar aquele egoísmo saudável, né? Que muitas vezes ele se mostra mais tão doador, no sentido tão disponível e olhando os outros, e acaba, quando está bem fixo a personalidade, esquecendo justamente de fazer isso, né? Que ele também merece amor e que ele também é muito importante e, enfim, pode aparecer e pode falar de si. A Marta falou, e a palavra sempre vem a palavra esquecimento, né? Ele esquece. Então a gente esquece mesmo. Ele está tão com aquele coração aberto, olhando para todo mundo lá fora, que ele esquece de virar aquele coração para olhar para ele também. E esse esquecimento aparece no dia a dia, na prática, de várias formas, né? Ele vai realmente concordando com muitas coisas, aceitando as sugestões, como se a parte que cabe a ele não fosse tão importante, que não merecesse estar na mesma, assim, como se a carta dele do baralho não fosse tão boa quanto as outras, né? E ele faz exatamente isso, né? É bom porque ele concilia e tudo mais, mas ele acaba deixando de lado as coisas que são importantes para ele. Então, um dos desafios que o 9 enfrenta na vida é se priorizar. Sim. É colocar ele em primeiro lugar de alguma forma. É fazer as coisas que são importantes para ele. É muito mais fácil para o 9, até engraçado, né? Eu tenho um exemplo aqui, uma vez um amigo meu pediu para escrever um e-book para ele, para colocar no site e tudo mais. Ele falou, era para ele, era para fora, em 2 dias eu fiz. O meu ficou 3, 4 meses no primeiro capítulo. Um e-book de 15 páginas, entendeu? Então, assim, por quê? Porque era o meu. E quando é para o nosso, aí existe mesmo uma certa desengajar, uma certa preguiça de fazer o que é importante para mim. Porque aí é um movimento assim, o que é o egoísmo saudável, né, que é legal aparecer, a gente fala, não, mas eu acho que eu não mereço, de alguma forma, também realizar as minhas coisas. Então, todo o resto vira prioridade. E aí o que você não, você fica lá embaixo, né, nessa situação. Posso colocar um ponto aí? Eu trabalhei com uma gestora de equipe 9, né? E é muito interessante que mesmo estando na personalidade, a personalidade muito forte, a busca pela harmonia sempre é
uma coisa muito clara no 9, né? Então, ela sempre buscou harmonizar muito o grupo. Então, mesmo estando na personalidade, uma dádiva que eu vejo do 9, né? Ela se esquecia dela. Ela não fazia as coisas para ela. E é até engraçado, assim, aquela flecha 3 que o 9 precisa de dizer, fui eu que fiz, olha só. Então, olha que coisa maravilhosa que eu fiz, que é lembrar dele e até se reconhecer, né? Ela não fazia. Mas a dádiva que ela trazia para a equipe de conseguir organizar a equipe, deixar a equipe harmônica, não ter confusão, não ter briga. Só dela estar no ambiente, o ambiente já ficava mais calmo, sabe? Todo mundo se sentia amado. Então eu acho que o 9 ele tem essa situação, ele se esquece dele, mas mesmo na personalidade ele traz um benefício tão legal para a equipe, do meu ponto de vista, né? Que é ele conseguir trazer essa harmonia, sabe? Fazer todo mundo conversar bem, não ter confusão, não ter briga. E aí, como foi difícil para ela, eu lembro na época dela se reconhecer como a pessoa que estava fazendo isso, a responsável por isso. E aí eu vou colocar um ponto aqui que eu lembro que era muito importante do 9, que era como ela era cabeça dura. E como ela era fixa, teimosa, assim, tipo, não, é isso aqui, ponto, sabe? E aí, esse esquecimento de si, como é que funciona no 9? Porque o 9 ele se esquece de si, e aí o outro vai tentar mostrar pra ele fala, não, tá errado, eu não posso ser assim, porque eu não posso ser mais que os outros. O Fê, pra mim, vendo isso assim, justamente pelo processo de desconexão, né, com o corpo que desconecta daqui para baixo, então acontece esse excesso de entendimento, como se ficasse só na cabeça. Eu entendo tudo e todos, eu abro concessão para todo mundo e todos, mas eu não sinto o que aquelas concessões e o que fizeram para mim estão me ocasionando, porque eu não estou no meu corpo e nas minhas emoções. Então fica fácil entender o outro e abrir concessão e seguir com explicações racionais, né? Mas não trazer para a vida o que aquilo está ocasionando, né? De sentido. E também eu não vou fazer o que é para mim, porque uma vez que eu não estou no meu corpo, nas minhas emoções, eu não consigo dar sentido para as minhas próprias ações, e aí acaba, né? E deixando. E se for ver até a questão de ficar cabeça dura, é porque tá só na cabeça mesmo, né? Isso que a Rê falou é bem legal, porque a questão central do 9 é falta corpo para ele. Né? Ele fica muito no mental, ele tem um coração, ele sente, mas falta ação. Então, o 9 ele começa a se desenvolver quando ele traz essa inteligência corporal para a jogada. Então, você quer fazer o 9 começar a se equilibrar, a primeira coisa, parece besteira, mas ele começar a fazer uma caminhada, ele começar a usar o corpo, bater, sentir que tem corpo, ajuda ele trazer o pé para a realidade, né? Porque o 9 ele fica muito nesse mental emocional, é como se ele estivesse flutuando. Ele mas não... lembrando que o 9 é o que abre a loja e fecha a loja. Não é que ele não faz as coisas, né? Trabalha pra caramba. Nossa, sim. Uhum. É que, na verdade, como ele é o centro da tríade instintiva, ele está em ação mecânica, né? Uhum. Ele não... Automatismo. não é aquela ação no automatismo, não é ação realmente importante para ele. Então, né, Lu, você falou do e-book, por exemplo, então você estava lá resolvendo coisas para alguém, ou ajudando, ou fazendo questões talvez aí rotineiras, e não parando para fazer aquilo que você precisa, né? É aquela que a gente fala... Na verdade, é o não fazer a ação certa, aquilo que realmente é importante. Mas ele sim, ele está na tríade da instintiva e aí ele está na ação, só que aquela ação que... Será que vai fazer diferença para ele? De retomar, pegar outra rota, né? Porque eu me lembro numa época que eu trabalhei, assim... Eu adorava a rotina, eu adorava aquela coisa, até hoje eu gosto de rotina, né? O 9 tem uma tendência a gostar um pouco de uma rotina que ele vai montando meio gostosinha, assim, pelo menos no meu caso, né? Autopreservação ainda dominante. E daí eu me lembro que eu gostava daquela rotina, assim, de trabalho, que eu ia para o mesmo lugar, eu fazia um trabalho bem mecânico às vezes, sabe? Tipo, eu tinha a opção de fazer um trabalho que eu aparecesse mais, mas o trabalho que eu mais gostava era um trabalho mecânico, que era botar coisa no software, fazer análise de coisa e tal. Só que eu me lembro que daí no final do dia eu saía do trabalho, pegava a mesma rua para voltar para casa, engarrafamento, eu ia para o supermercado, tinha uma rotina assim. Eu me lembro às vezes as pessoas me encostarem, por exemplo, no supermercado, sei lá, eu bati o carrinho em alguém ou encostei em alguém,
eu não conseguia, muitas vezes, nem dizer desculpa, sabe? Eu não sei explicar, assim, era uma sensação de estar tão zumbi, que, assim, Encapsulado, né? Encapsulado, era uma coisa, assim, que nem um mínimo de contato, às vezes, com as pessoas eu já não conseguia mais ter, assim, sabe? Era uma sensação de estar totalmente numa engrenagem, assim, fazendo e repetindo a mesma coisa todos os dias, repetindo a mesma coisa todos os dias. Isso é o presente, porém ausente, né? Eu estou Presente e lá, ausente. mas não estou ao mesmo tempo, entendeu? Exatamente. A gente perder o contato com o corpo. É o corpo que conecta a gente com o agora, né? Com a realidade. A gente simplesmente perde esse contato e entra num piloto automático. É muito comum em histórias de novas, aconteceu comigo, talvez com vocês. De repente, pessoal, você viu aí teu pé aí? Porque tá sangrando. Eu falei, nossa, eu me cortei. Não vi, não senti que eu tinha me cortado. Por quê? Tá aqui, tá no mental, tá no emocional, mas o corpo não tá presente. Então, assim, é interessante o quanto a gente vira zumbi, muitas vezes, né? De você chegar num lugar e o outro e não perceber nada do que teve no caminho, porque você estava também desconectado de tudo. Desintoniza do ambiente, né? É como se começasse a sentir um sono, começa a sentir uma vontade, deixa pra lá, né? Isso eu vejo muito assim, tem uma discussão acontecendo ali, uma conversa acontecendo, tu vai começar a querer dar a tua opinião, mas daí pensa assim, não vale a pena, vai dar muito trabalho, né? Tem um lance interessante aí que também é uma qualidade, que também o lado bom dessa história é que o 9 ele cria uma bolha em volta dele mesmo, que como se fosse uma bolha de proteção, como se lá dentro, só tem paz, lá tá tudo tranquilo. Então tá acontecendo um inferno do lado, uma bagunça, é como se aquilo não entrasse dentro dele também. Então é muito comum os 9 em situações onde tá todo mundo meio perdido ou até desesperado, ele tá bem firme nessas horas. Né? Vale lembrar, assim, eu gosto da imagem do 9 muito vulcão, né? Uma montanha, você pega lá, é uma montanha gigantesca, ele tem uma presença, ele passa muita confiança, ele é muito confiável. As pessoas, inclusive, tão confiável que você está andando, você para numa fila do banco, a pessoa, de repente, começa a contar a tua vida para você, não conhece, nunca viu. Eles olham para você, sentem confiança para falar, e parece que eles sabem que, de alguma forma, você vai entender o que ele está falando, porque é isso mesmo, o 9 entende. Só que lembrando, assim como um vulcão, lá dentro no 9 tem muita raiva. É a mesma raiva que tem no 8, é a mesma raiva que tem no 1, só que tá lá, dele tá meio contida, segurando. E em poucos momentos na vida, quando o 9 está preso na personalidade, ele vai soltar isso. E aí, quando a gente solta, é assustador. Porque, assim, algo que você não está acostumado a fazer, e quando vem de qualquer jeito. A primeira vez que eu acessei a minha raiva mesmo, foi uma explosão. Foi uma vez, eu era adolescente, assim, até acho que os 14 anos, eu nunca tinha brigado com ninguém, nem de bater boca. E aí eu lembro de um moleque que mudou na minha rua lá, que ele batia e brigava com todo mundo, né? E até ele já tinha brigado com todos os meus amigos. E aí um dia ele veio mexer com o meu irmão, queria que o meu irmão comesse uma pedra, um giz, alguma coisa. E aí subiu uma raiva e eu voei em cima do cara. A hora que parou, eu tremia, o corpo tremia, eu acabei com o cara. Mas moleque, assim, eu não sabia que eu tinha aquela coisa, eu comecei a chorar. E aí o que acontece? Isso é comum nos novos. Os novos têm muito medo de botar essa raiva para fora. De tocar e causar um impacto. Medo assim, de perder o controle, né? Perder o controle. E aí sempre vem culpa e arrependimento, né? E o que vai sustentar o medo de acessar essa raiva de novo, né? E vai criar esse bloqueio mesmo de todas as vezes que eu acessei, deu ruim, né? E aí fiquei culpado. Porque é muito forte. Porque não tem controle, né? Deixa acumular muito, né? Talvez. Eu queria falar sobre... O que é legal mostrar, rapidinho, Fê, sobre essa coisa da raiva, é que assim como ele tenta harmonizar o ambiente fora, ele tenta harmonizar dentro, né? E por isso que sentir essa coisa muito forte é como se a gente depois vai para fazer outra coisa, a gente começa a sentir aí, sei lá, eu vou arrumar aqui uns papéis, eu vou conversar com alguém, eu vou ouvir uma música, e a gente vira uma chave, simplesmente vira uma chave, e cadê aquela raiva, né? E é uma coisa de essa ambiguidade de ficar harmonizando dentro, harmonizando fora, muitas vezes faz a gente esquecer do nosso corpo realmente, qual é a ação que a gente precisa, né? E é interessante se observar fazendo isso.
Eu quero falar de duas coisas que eu acho bem interessantes, assim, do trabalho com 8 e do trabalho com 9, que eu já percebi. O 1 já um pouco menos, mas como é gostoso você pegar ele no momento que ele está explodindo de raiva e falar, você tá vendo o que está acontecendo com você e agora? Você está prestando atenção? Como é que está funcionando isso? Então, às vezes, no trabalho que eu faço, eu consigo pegar a pessoa na dinâmica da raiva, sabe? E conseguir mostrar para ela, falar, você tá vendo como é que tá teu corpo agora? Você tá sentindo isso? Você tá entendendo isso? E como é engraçado, porque a hora que o 9 entende que ele tá no processo de raiva, e aí fala assim, tá vendo tudo isso que tá dentro de você agora? Se a gente conseguir direcionar para aquela ação que você tem que fazer, como é que você vai conseguir fazer isso com muito mais força, com muito mais vontade, com muito mais assertividade, né? Uhum. E a outra coisa que eu queria falar, se vocês pudessem comentar, é sobre as escapadinhas sabe aquele totozinho que você dá ao 9? Ele tá com raiva, mas ele não fala, ele não explode de uma vez, ele explode aos pouquinhos, né? Então ele vai soltando devagarinho. Como é que isso funciona para vocês, se vocês percebem essas duas coisas? De conseguir direcionar a raiva para ação correta, no caso, e essa raiva que vem de vez em quando, que você vai soltando ela com pitadinhas ácidas, assim, como é que funciona para vocês? Essa parte aí um pouco dessa raiva que a gente acessa, que é uma raiva boa, né? Porque a raiva, na verdade, ela conecta a gente com o corpo, aí você sente a realidade. A gente chama de raiva santa, é uma santa mesmo, um santo remédio, porque quando o 9 acessa essa raiva, ele sai fazendo muita coisa, ele vai fazer o que precisa ser feito. É muito legal perceber o 9, quando ele acessa essa energia dessa raiva, a ação certa aparece mesmo. Ele faz o que tem que ser feito, e aí ele descobre que ele tem um poder de realização gigantesco. Aquela pessoa que parece meio morna, meio quietinha, de repente vai lá e faz o treco acontecer. E faz rápido. Não de uma forma agressiva, ele faz do jeito que tem que ser feito. Assertivo, faz rápido, é assertivo, né? Toma a atitude que tem que fazer. E aí ele fica assim, por que eu não fiz antes? Quer dizer que eu tinha esse poder para fazer e não fiz. Ou por que eu não faço mais, né? Por que eu não faço mais disso, né? Depois ele fica se questionando, porque ele acordou, né? E ele passa a maior parte do tempo dormindo, meio zumbizão. Mas quando ele acorda, ele realiza e fala, cara, eu sou isso daí. Né? Mas eu preciso me conectar mais, né? E eu acho que uma coisa importante, pelo menos foi quando me ajudou a me identificar como um 9, foi a questão da energia, assim, né? O quanto, e depois eu respondo o que você falou, Felipe, mas é que tomando um gancho que o Lu falou, o quanto eu não tinha consciência, e quando eu fui entrar em contato com o Enneagrama, eu comecei a perceber, e aí eu falei, nossa, é por isso que minha energia acaba, porque é como eu tenho muita energia, mas na hora que eu tenho que fazer algo para mim, ou fazer uma nova rota, por exemplo, a minha energia, cadê minha energia? Eu não tenho. Mas se no instante seguinte alguém falar, faz isso aqui para mim, ou me ajuda nisso aqui, a energia volta toda, assim. Então, acho que é legal para quem está querendo buscar tentar se observar nessa questão. Quanto de energia tem para os seus projetos, para as suas ações, para aquilo realmente importante, para olhar para a saúde, enfim, em geral. E quando alguém pede, ou sei lá, pode ser o cachorro, pode ser, enfim, atividades da casa, quando você está energizado, né, ou não com isso. E lembrar eu acho que esse para mim é uma bela diferença. E lembrar, eu vejo também isso da raiva, que assim, o nosso caminho enquanto tipo 9 é o caminho do engajamento. E é o caminho da zona de desconforto. Vai ter que fazer muito e vai ter que entrar na ação. Tem que parar de ficar fazendo 1000 planos, anotando 1000 coisas no caderninho, criando 1000 sonhos e não fazendo nada. Então, o que eu fui descobrindo é isso. Assim, vai ter sempre que ser para ação. O que tem que ser feito, né? E daí, nesse momento, por isso que eu acho que o Enneagrama é tão genial, porque nós, enquanto 9, a gente tem uma tendência a gostar de uns aforismos, assim, sabe? E nesse caminho da espiritualidade, por exemplo, é cheio de frasezinhas do tipo... quando for para ser, vai ser, né? Tudo tem seu tempo. Essas coisas assim, né? Tipo, não pode forçar, tem que ser no fluxo, sei lá. E essas frases são perfeitas para um tipo 9. Assim, porque só que isso alimenta o ego, porque é o quê? Eu me lembro que eu dizia, não, mas é isso, tem que deixar rolar, a vida vai saber o caminho. E quando eu comecei a aprender o meu enneatipo, eu vi, não é isso, entendeu? Eu preciso assumir o controle da situação, assim, eu preciso
fazer as coisas que eu quero fazer. Então, assim, o Enneagrama, ele é genial porque ele dá o caminho de crescimento para cada perfil. Enquanto para outras pessoas, talvez seria relaxa, acalma, deixa acontecer. Para o 9, isso é veneno, sabe? Então... Nossa, quantas vezes as pessoas falam, nossa, como você vê a vida cor-de-rosa. Eu falo, vejo mesmo, eu acho as pessoas lindas, que elas têm coisa linda e que vai dar tudo certo. No final eu sempre penso, vai dar tudo certo, mas é um perigo realmente. Não. Lembrando que o 9 é um otimista, né? É otimista, enxerga a vida de uma forma positiva, né? No dia a dia. O que eu fui descobrindo também é que a paz e esse conforto que a gente busca vai ser dentro da ação, entendeu? Tipo, essa paz, ela vem da atitude e não da falta de atitude. Ela vem eu acho legal um termo. Realiza uma coisa, a gente realiza e depois vem aquela sensação de, eu tô usando os meus talentos, eu tô fazendo as minhas coisas, e vem a paz, né? Eu acho legal quando a gente fala de Enya Coach, que a gente fala que o 9 ele tem que ferver os centros, né? Então a raiva vai fazer fundir os centros. Então você tem lá o mental, o emocional e o instinto, né? A raiva vai fazer tudo isso colar, porque eles estão separados, né? Então o corpo está separado da emoção e da cabeça, né? A raiva eu fervo de raiva, eu grudo raiva é um desfibrilador, né? Chega assim, o cara acorda, bichão. E a Mo falou uma questão aí do engajamento. Eu falei, o que é engajamento? Engajamento é quando o 9 põe o coração, né, naquilo. Meu coração tá lá, eu tenho paixão. A hora que ele acha algo que ele tem paixão, tesão para fazer, ele sai fazendo. Ele sai fazendo. Mas ele precisa estar muito apaixonado, muito E é pelo coração isso, né? Não é pela mente. Coração, na verdade, a ação certa, né? Que é a virtude lá em essência, é pelo coração. A gente não tem dúvida. Aquilo que fica nebuloso quando a gente está muito ali na personalidade, não tem. Não sei se vocês já sentiram isso, assim. É uma força gigante que você fala, eu vou fazer. E se antes ficava pensando, nossa, mas vai machucar essa pessoa, ai, não devo fazer isso. É um negócio que vem, porque é do coração, né? A ação certa. E aí que é a paz real, porque a gente sente que precisa fazer isso. Outro detalhe da paz que acho que vale a pena falar é que eu até vejo quando eu estou perto do meu pai, que também é um 9, né? Quando você está perto de um 9, você está com uma dificuldade, com algum problema, você está preocupado com alguma coisa, você sente do lado uma energia que te acalma. Que dá a sensação, realmente é positivo, vai dar tudo certo, calma que vai resolver. Eles têm uma palavra de equilibrar. Eu lembro quando nasceu meu primeiro filho, minha esposa é um 8, né? Então, 8 é aquela energia para fora, e a criança chorando, tal, assim, muitas vezes ela não conseguia acalmar, porque ela já estava ansiosa. Aí, quando eu passava para mim, eu só de catar, assim, a criança... Ou seja, essa mesma energia que a gente busca, a gente também consegue passar para as pessoas. Então, é muito comum um 9 acalmar as pessoas, dar uma tranquilidade, fazer a pessoa respirar um pouco, né, e passar uma certa confiança. E é visível, assim, o quanto a gente joga isso no ambiente onde a gente está. Onde o 9 chega, que o Felipe falou até nas equipes, ele chega, ele vai meio que harmonizando, ele vai jogando essa energia. E se o negócio estava muito fervendo, começa a dar uma nivelada, né? Então, assim... Sim. E só respondendo o que o Felipe falou, né, da teimosia, eu acho que é para não ficar solto. Fê, assim, às vezes acontece uma coisa, eu lembro uma vez, eu tava num treinamento com uma amiga minha e assim, a gente tava fazendo exercício e eu deixei ela ser primeira e eu, né, ela fazendo um trabalho, eu lá acompanhando. E a gente demorou muito, porque eu tava lá toda entregue, não pensando muito, vai chegar a minha vez, aí acabou o tempo. Aí eu queria, vamos ficar mais tempo, né, para poder realizar, por exemplo, para eu fazer a minha parte, para eu poder também ser a cliente ali. E aí ela tinha que ir embora. Não posso, preciso ir embora. E eu pegar carona com ela. Cara, eu não falei pra ela, né, mas aquilo veio uma raiva assim forte e ao ponto de querer chorar, mas não, beleza, deixa, né, mas porque é isso, eu me doei tanto e quando foi a contrapartida, tipo, não, tenho que ir embora. Bom, beleza. Aí eu lembro que tava fazendo a mala, assim, e a gente é muito amiga, muita, e ela sabia que a gente já tava nesse olhar, né, do 9 e tal. E eu nem percebi, ele fazendo a mala quieta, assim, brava, E ela falou assim, o que tem? Eu falei, não tem nada. E ela,
Não, tem alguma coisa, o que tem? Não tem nada. E de verdade eu já achava que não tinha nada. Não tem nada. Até a hora que ela falou assim, ela me pegou no braço, ela me olhou, ela falou assim, o que tá acontecendo, assim? Aí nessa hora, foi vir de novo, aí eu amenizei, mas aí eu fiquei o caminho de volta inteira quieta. E pra ela, tipo, 2, nossa, imagina, como assim? Não vou poder conversar. E aí são essas coisas sutilezas, assim, porque eu deixei ela com culpa, porque eu deixei ela, não sei o quê, mas não fui clara e não falei pra ela. Depois a gente sentou e conversou e esclareceu, mas coisas assim, né? É a agressividade passiva, né? Isso. Que é assim, ao invés de falar o que eu quero falar e de acessar aquilo, de se posicionar, né? O 9 vai fazendo essa vingança de uma forma silenciosa, né? Se emburrando, se fechando, não fazendo aquilo que prometeu fazer, não entregando aquilo que prometeu entregar. Isso. E de forma muito inconsciente, né? Bem inconsciente isso. Sim, consciente, com certeza. E sentindo, às vezes, até no corpo, né? No próprio corpo, isso somatizando, essa raiva somatizando, né? No corpo, assim. E não tomando consciência, porque, na verdade, tudo é uma questão de se posicionar, né? De começar a dizer não para aquilo que ele não quer fazer, né? E de começar a dizer sim para aquilo que ele vai ter que investigar muito profundo. O que ele quer fazer, porque que nem o Lu falou, né? O 9... Não é muito difícil para ele. E ele só se engaja numa coisa que realmente tiver muita paixão, né? E para descobrir a sua paixão, ele vai ter que parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro, né? Porque a gente tem uma tendência a funcionar muito, olhar muito para fora, né? A gente vai atendendo a demanda dos outros, né? Que às vezes é até legal, pode ser uma estratégia, porque a gente funciona bem em grupo, em parceria, né? Quando tu tem um comprometimento com alguma coisa, a gente entrega. Quando é só pra gente, muitas vezes a gente não entrega, né? Aquilo que foi feito. Mas eu vejo como começar a parar de buscar tanto no externo, sabe? Buscar tanta gente, tanta referência, tanto curso, tanta coisa, que às vezes pode ser só uma forma de se narcotizar, porque daí eu me lembro de épocas minhas assim, que eu ficava frequentando um monte de grupo, sabe? Um monte de lugar, assim, indo num monte de compromissos, digamos assim, com essa desculpa que eu estava buscando alguma coisa. E no final dos contos, aquilo era pura narcotização também, né? O Nick, fala um pouquinho sobre a importância do 9. O 9, às vezes ele fica buscando essa harmonia, essa integração. É porque ele precisa se sentir um pouco importante, quem sabe, né? Se sentir um pouco amado, assim. E como é que é ter esse sentimento e querer buscar isso fora? Sendo que você já tem isso dentro, né? Mas eu quero buscar fora uma validação, quem sabe, eu não sei bem o certo, mas é um assim, eu não sou tão amado, às vezes tão importante como eu gostaria que eu fosse, né? E aí eu vou buscar isso no grupo, às vezes, né? Ou saindo, ou fazendo. Como é que funciona isso, assim? O 9, ele tende a se fundir com os ambientes, né? Ou com as pessoas, ou com os grupos, porque ele não consegue, não tá no centro da própria vida, né? Então ele vai vivendo a vida dos outros, é isso que eu sinto, assim, vai vivendo outras coisas, porque na verdade ele não é que ele não acha que ele não seja importante, assim, isso é tão inconsciente, né? Isso que eu vejo, assim, é muito inconsciente. Às vezes as pessoas reconhecem que ele tem essa sensação, mas ele nem reconhece que ele tem essa sensação que ele não é importante. Não sei se faz sentido isso para vocês, assim, é muito inconsciente. No curso que eu fui, eu não sou 9, mas eu tive uma experiência muito forte nesse raio, e era um curso espiritual, né, de enegrama espiritual, e a sensação que eu tive experimentando esse raio, né, essa energia em mim, foi um medo gigantesco de crescer enquanto indivíduo, de me estabelecer individualidade e de me desconectar do todo. Mas muito medo. E aí, depois de superar esse medo, que é uma grande ilusão, porque, né, quanto mais se aprofunda em si, mais as raízes se conectam ao todo lá embaixo, aí me dei conta dessa ilusão. E aí sim, a raiz cresce, né, embaixo, e a gente pode crescer enquanto indivíduo. Mas era um medo gigantesco, é uma sensação de estar desconectada do todo, até assim, como se tivesse cortado o umbigo
umbilical, sabe, com o todo, e o medo que dá isso de ficar sozinho e de ser, então esse medo de ser grande e se descolar da maioria, né? E aí eu senti pelo menos isso. Esse assim, é o grande desafio do 9, né? De ele sair dos bastidores, de ser aquela pessoa que faz a sala para todo mundo andar e assumir o papel de protagonista da vida dele, da situação, de liderança. Ele é o desafio dele, né? E ele, para isso, ele vai ter que acessar essa raiva, para isso ele vai ter que engajar o coração em algo que ele tenha tesão, que ele tenha paixão por fazer e agir muito. E não dá para fazer isso sem corpo. Então, porque muitas vezes ele já sabe isso, ele até sente isso, mas se ele não colocar o corpo na jogada, a coisa não acontece. E aí ele vai se sentindo mal, né? Porque ele sabe assim, eu tenho um potencial para fazer coisas gigantescas e ao mesmo tempo eu não faço. E com o passar do tempo, ele vai até se entristecer, uma frustração de não ter sido o que podia ser. Sim. Eu lembro o Urânio falando num treinamento que o 9 não é melhor do que ninguém e ele não é pior do que ninguém, tá longe disso, mas a gente tem que reconhecer que ele é o maior, né? E o maior nesse sentido de acessar, assim, quando ele entende o quão grande ele é, né? E o quão poder de realização ele tem quando ele acessa isso, traz a força da gente relembrar dessa conexão com esse amor, né? Ele falava assim, ele é o único que, somado a ele mesmo, dá 9, e os outros precisam, né, enfim, na linha ali para somar esse 9, esse onde tudo começa e onde tudo termina. Enfim, aí é importante a gente reconhecer essa grande... Os 9 se reconhecer nessa grandeza. Você falando e a refalando, eu lembrei de uma dinâmica que a gente fez. Só vamos ver bem rapidinho que vai acabar em 1 minuto, tá? Vai acabar? Uhum. Eu acho que o 9 é uma árvore gigantesca e a floresta acontece em volta dele, não precisa nem se mexer. Tá tudo acontecendo em volta, isso é lindo. Então é só pra... muito lindo. Então eu acho que assim, ó, fica o convite para quem quiser conhecer mais. E também fica o convite da energia do 9, que é no que vale a pena se engajar, né? E não deixar essa vida passar à toa sem colocar na vida os nossos talentos, sem colocar, né, a nossa força que esse mundo está precisando, né? Eu acho que o 9 faz a gente lembrar isso, né? A gente precisa viver tudo e com intensidade. Obrigada, então, de acabando o nosso tempo aqui. Com intensidade. Um beijo. Valeu. Beijo, gente. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.